Olá a todos novamente. Vamos retomar aqui a nossa conversa com a Patrícia António sobre o tema um olhar psicodinâmico sobre os problemas com o álcool. Bem-vinda novamente. E nós estávamos a falar sobre os contributos da abordagem psicodinâmica na atuação com esta população mais específica. E houve aí uma expressão muito forte que tu deste, que é nós trabalhamos a partir do lugar onde estamos. Se queres dar continuidade, outra vez terminamos assim muito rápido, assim temos um bocadinho mais de tempinho para explorar aqui algumas coisas que são muito importantes e era necessário as pessoas ficarem com este registro. Ok. Boa tarde, obrigada novamente por estar aqui, Vítor, é um gosto e ainda bem que te interessaste por este tema, porque acho que isso é um bom desafio, não é? Habitualmente também vivemos esse estigma enquanto técnicos e enquanto população que tem problemas ligados ao álcool ou outras dependências, que é um bocadinho a ideia de que ninguém quer trabalhar connosco, não é? E motivar inclusivamente os psicólogos e a intervenção psicológica nesta área às vezes é um grande desafio e, portanto, só o facto de já estarmos aqui num segundo mote já me deixa muito contente e acho que é como se fosse assim uma aposta ganha, pronto. Tens toda a razão, eu acho que esta é uma das ideias centrais que eu acho que também se tem vindo a modificar em termos de mudança de paradigma, daquilo que foi eventualmente aquilo que eu aprendi em 2001, ou algumas abordagens em que o modelo médico estava muito instituído, não é? Portanto havia muito esta assimetria entre a pessoa, os familiares e o técnico e o foco estava na substância, não é? E esta é a mudança fundamental e é a mudança que eu acredito genuinamente que cuida e trata e promove a possibilidade da pessoa se sentir respeitada e humanamente considerada, que é estarmos com a pessoa onde ela está, começarmos nesse ponto a viagem terapêutica e este reconhecimento pragmático de que o tratamento deve ir ao encontro das pessoas e não o contrário. É claramente a mudança atual de paradigma que eu penso que já vai acontecendo em muitas das equipas em Portugal e que tem ganhos incríveis, que é a pessoa de facto sentir-se digna, humanamente considerada e vista e olhada naquilo que ela traz e naquilo que para ela naquele momento é possível ou não fazer e irmos pontuando esse caminho em conjunto. E isso é uma das coisas que é a pessoa estar no lugar da nossa intervenção e não a substância. Isso é extremamente interessante, porque se o tratamento começava pela substância, começava precisamente por onde a pessoa se tinha perdido e tinha deixado de ser pessoa. Completamente. E essa viragem é rehumanizar as coisas. Eu estava a ouvir e estava a pensar que na clínica de psicoterapia eu às vezes digo aos meus pacientes, é importante poder começar a mudar a partir do lugar onde estamos, a partir do que podemos e a partir do que somos. Mesmo que o lugar onde estejamos não seja o melhor, aquilo que podemos também não seja muito, e aquilo que somos possa ser algum desconforto, possa trazer algum desconforto. Mas é a partir daí que nós podemos começar. Exatamente. Mesmo que seja para transformar, para mudar. Então é preciso começar primeiro a partir desse lugar. Exatamente. Onde se está, do que se pode e do que se é. E é um pouco isso, estás a dizer? No fundo, assim, o que nós estamos a falar é de relação terapêutica e o que nós sabemos é que a relação terapêutica é a humanidade deste encontro, com a pessoa que está à nossa frente, os seus familiares, as pessoas da sua comunidade, independentemente da patologia que temos, não é? Ou seja, as pessoas não são as doenças, as pessoas são as pessoas que podem ter esta ou aquela problemática, quer seja uma dependência de álcool, um quadro depressivo, uma esquizofrenia, isto na linha da saúde mental, não é? E isto é muito importante, até porque na área dos comportamentos aditivos e também por modelos que se desenvolveram ao longo dos anos,
nomeadamente movimentos ligados aos alcoólicos anónimos que se desenvolveram nos Estados Unidos e se disseminaram pelo mundo inteiro, inclusivamente em Portugal. Algumas das coisas que são trabalhadas nestes movimentos, de facto, são muita identidade, não é? Olá, eu sou a Patrícia e sou alcoólica. E isto faz-me sempre saltar da cadeira, não é? Que é qualquer coisa que, para aquele grupo, daquela maneira como eles se desenvolveram, aquela pertença e aquela identidade foi importante, não é? Mas que depois esta identidade no circuito individual, na compreensão da pessoa, é muito complicada de gerir. É sempre não é? parcial, não é? É sempre parcial, é sempre traumática. Se for tomada pelo todo, pode ser uma ratoeira muito grande. Muito grande. E, portanto, isto é sempre muito importante. Não é desfazer as coisas, não é ir contra... O trabalho e o valor que tem. Exatamente. É diferenciar. Esta questão da diferenciação, ok, mas antes de ser alcoólico foi o Paulo, não é? E quem era o Paulo? Já nem me lembro, eu acho que sempre fui alcoólico. Vamos lá fazer as contas, ou vamos lá andar um bocadinho para trás, não é? E então aqui, lá está, voltamos a pôr o foco na pessoa e não na substância ou no comportamento que deu uma identidade, não é? No comportamento de ver que deu uma identidade, no comportamento que levou a uma doença e que traduz numa identidade, não é? Isso é um aspecto muito importante e, de facto, o uso problemático de substâncias, quer lícitas ou ilícitas, e nós aqui estamos com este foco mais no álcool, que é muito importante, porque é lícita e sabemos que é a droga mais complicada, mais gravosa, como já falámos no último episódio. É de facto um olhar, se é multifatorial, vai precisar de múltiplas lentes, não é? Nós não podemos ver de uma única vertente. E, portanto, muitas vezes isto era visto pela vertente do médico ou do modelo dos técnicos, dos expostos de saber, dos especialistas, e não incluíamos a vertente do próprio, a vertente da família, a vertente até dos pares, não é? Como é que também um par, um consumidor, também pode ser terapêutico para o outro, não é? Este é claramente a mudança de paradigma. Que é também passar um bocadinho da noção, e é ir mais à palavra, mesmo ao sentido da palavra, ser um pouco da noção de paciente para a noção de agente. Isso, pessoa. A pessoa é o agente também da sua própria mudança em conjunto, com toda a equipa. Isso, falaste exatamente. E valorizaste bem. Sim. E essas são um bocadinho as perspectivas mais atuais, que eu acho que, de algum modo, nós na Unidade de Alcoologia de Lisboa temos vindo a desenvolver com grande afinco, e que, de algum modo, transpira em muitas das coisas que fazemos, não é? Aqui também o facto da abordagem de redução de danos ter passado a fazer parte das nossas práticas com o nome, não é? Com uma identidade, ou seja, é uma filosofia, é um modelo compreensivo, humanista e muito quase de amor incondicional, não é? É este que estamos com a pessoa onde ela está, é esta aceitação incondicional e a possibilidade de que nesta visão o objetivo é salvar vidas, até porque também se pode morrer de dependência de álcool, não é? Não só pelas doenças que provoca, mas um quadro de privação alcoólica tem um risco de morte elevadíssimo, não é? Do ponto de vista do delírio tremens, se entras num delírio tremens, o risco de morte é elevadíssimo, o que não acontece nas outras substâncias, pela privação. E, portanto, uma abordagem de redução de danos tem isto em mente. E então isto é muito importante, não é? Se naquele momento a pessoa não consegue parar, a abstinência não é um projeto naquele momento, porque está demasiado fragilizado, está a viver na rua, por exemplo, em que consumir é muitas vezes a estratégia de coping para poder viver uma realidade tão adversa, uma condição tão sofrida, então provavelmente não é por aí que começamos, não é? Fizemos... Cada caso tem a sua história, mas basta agora num assunto que eu acho que é bastante importante. Não é? Qual é o fundo da Doris? Já falamos um pouco, mas é o fundo.
o fundo sociocultural, socioeconómico Uhum. da origem da instalação deste problema. E às vezes tendemos a ignorar problemas sociais Uhum. graves, problemas Uhum. económicos graves, não é? É importante lembrarmos que, que o homem é sempre a humanidade, não é? É sempre a Uhum. interseção com o seu mundo, Sim, nunca é através do problema, através de uma causa, de um conjunto de causas apenas, não é? O todo. exatamente. Esta interseção, esta relação com o mundo, com o seu contexto. Como dizia E- o Ortega y Gasset, é o homem e as suas circunstâncias. Exatamente, exatamente. E no fundo o trabalho psicoterapêutico é exatamente isso, ou seja, não é, o objetivo não é alcançar a abstinência do álcool. Aliás, muitas vezes isso é o que nós trabalhamos na consulta, ou seja, parou de beber, mas isso não, provavelmente não chega, quer dizer, o que é que mudou na sua vida? Como é que está a sua relação com o mundo? Como é que está a sua relação com o corpo? Como é que está a sua relação com o tempo? Como é que está a sua relação familiar? Portanto, é a restauração destes vínculos satisfatórios que nós, terapeutas, devemos ter em vista. E muitas vezes é essa a negociação, ok, atingimos este patamar, por exemplo, se o projeto for a abstinência, a pessoa vem e quer um projeto de abstinência, ok, parou de beber, mas está tudo igual, não é? Então provavelmente está-nos a escapar aqui muita coisa, não é? E como é que podemos negociar isto com o próprio? Como é que podemos começar a falar disto, não é? E isto vai ter precisamente aquilo que muitas vezes é o sofrimento, não é? Para além do consumo, parar de beber é fácil. Se não for por decisão própria, faz uma desintoxicação medicamente assistida e corta-se a ligação do álcool à pessoa em segurança. O maior desafio é, muitas vezes nesta área, não voltar a beber ou conseguir reconectar-se consigo próprio, não é? Restaurar estes vínculos satisfatórios consigo e com o mundo, que muitas vezes anestesiar-se, procurar todos estes efeitos subjetivos que a própria substância deu, não é? Para lidar com o seu próprio sofrimento e ansiedade, não permitiu dar-se conta disto mesmo, não é? E quando muitas vezes os inícios são precoces, não é? Em que também o psiquismo ainda está em desenvolvimento, a sua própria identidade ainda está em desenvolvimento, tudo isto pode ficar em branco, não é? Muitas vezes é isso que ouvimos, bem, mas agora eu só sinto vazio. Há um vazio que fica, não sei lidar com ele, e muitas vezes o risco de rir aparece porque perante o vazio a pessoa não tem recursos internos ainda capazes para lidar com qualquer coisa que é o seu vazio, não é? O seu vazio eventualmente precoce, o seu vazio identitário, porque realmente entrou numa identidade adesiva, não é? Do consumidor, do alcoólico, do toxicodependente, não é a sua verdadeira identidade. O vazio que resulta de se ter desconectado de si próprio, por razões de trauma, não é? Isto é uma questão muito importante e que está muito, muito, muito presente na nossa área clínica e que às vezes nem sempre valorizamos. É um bocado aquilo que dizias, ou me dizias, ou dissemos, que é esta, se eu não sei, não pergunto, e portanto se eu não pergunto é como se não houvesse o problema, não é? E de facto que é... Não quero ver, não quero ouvir, não quero falar. Exatamente. E assim, nem todas as pessoas que viveram circunstâncias traumáticas se tornaram adictos, não é? Claro que não, mas a verdade e a minha prática clínica e a nossa prática clínica diária o que nos mostra é que a maioria das pessoas que desenvolveram uma adição têm na sua história Percursos circunstâncias traumáticos. traumáticas, não é? E que muitas vezes, quando convocamos a ambivalência para a consulta, não é? Bem, venha lá a sua ambivalência, venha lá, qual é a parte de si que precisa de consumir? Não é? Qual é São feridas que precisam ser tratadas, não é? Que estão ali isso, isso. em aberto. No É, outro dia uma pessoa dizia, bem, a parte que precisa de consumir é a parte que se quer autodestruir, não é? Essa é aquela que precisa do álcool porque é para me autodestruir. E isto é assim de uma dimensão incrível. Então, onde é que isso ficou? Não, autodestruir o quê? O que é que quer destruir dentro de si? O que é que está aí? o que é que mete muito medo? Exatamente. E portanto aqui, lá está, já não estamos na substância, estamos na pessoa A e no pessoa, significado que isto, não é? na O história. sofrimento.
na história, é na dor, porquê a dor, porquê o sofrimento e não porque a adição, porque o consumo. Isso foi porque a pessoa precisou dele por alguma razão, não é? Numa intervenção mais psicológica. Tu disseste aí uma expressão muito bonita, não é? Que as pessoas de repente deparam-se com o vazio. E eu lembrei-me que parte da vossa tarefa, depois do trabalho com as famílias, é fazer esse vazio, que esse vazio possa ser fértil, não é? Possa encontrar alguma fertilidade no meio desse vazio e começar a ser nutrido. Poder crescer alguma coisa. Isso é muito visível. A experiência que eu agora tenho mais evidente é de facto na patologia do álcool e que é muito paradoxal até com os comportamentos aditivos com as outras drogas, ou seja, uma das coisas que eu reparei como muito diferente quando saí das equipas de tratamento e fui para uma unidade de alcoologia foi esta questão da família, ou seja, a experiência com a substância marca um estilo de vida, não é? E a experiência com as drogas ilícitas marca muitas vezes um estilo de vida que é fora de casa, que é no grupo dos amigos, no gangue, nos esquemas, não é? Numa delinquência própria que o consumo leva, não é? Que proporciona, porque é ilegal, as pessoas saem de casa, os filhos ficam com os avós e há toda uma vivência da sua relação com a substância que é muitas vezes fora de casa. Com o álcool é precisamente o contrário, não é? A legalidade da substância marca um estilo de consumo, um estilo de vida que fica dentro de casa. Dentro de casa de várias maneiras. São percursos que às vezes são 30 anos, em que os filhos viveram isto durante 30 anos, em que a vergonha era o tema da família, em que não se falava em nenhum sítio, nem na escola, nem com os professores, em que era a porta fechada. E isto é de uma dimensão tremenda. Outra também que é incrível, dimensão tremenda no sentido em que de facto é uma doença, como todas as doenças são sistémicas, não é? Esta atinge de facto o sistema familiar e pode atingi-lo se nós falarmos do tal percurso que se desenvolve, não é? A relação com a pessoa continuada ao longo do tempo vai apanhar o sistema familiar em diferentes alturas do seu próprio ciclo de vida, não é? Desde as crianças pequeninas aos adolescentes, aos mais velhos, desde o início de um casamento a um envelhecimento juntos com o álcool pelo meio, e portanto são dimensões familiares que importa muito cuidar e importa poder traduzir. Mais uma vez, não vamos pôr o foco no álcool, vamos pôr o foco na família, na introdução deste sofrimento e às vezes esta humanidade que é preciso também dizer que bem, há um sofrimento que todos sofrem, não é? Não há aqui um sofrimento, provavelmente todos sofrem de lugares diferentes e não é uma questão de competição de quem é que sofre mais, mas é que são sofrimentos diferentes. É uma marca que está lá muito presente. Exatamente, e portanto isto chama-nos a atenção para a pertinência de incluir o sistema familiar no tratamento. Não só a prática clínica nos mostra isso, como também a evidência científica fala muito disto, por causa disto mesmo, não é? Da enorme importância das relações familiares, quer às vezes na gênese, como na evolução terapêutica da patologia aditiva. E o processo da própria doença aditiva atinge o sistema familiar nestas diferentes fases do seu ciclo de vida, e às vezes temos os filhos adultos na consulta com os pais, claramente numa inversão de papéis que tem anos, e depois percebemos como é que está a sua história, como é que está a sua vida, ou não têm namoradas, ou acabaram-se de divorciar, porque a inversão de papéis colocou-os a cuidar destes pais, e faz um grande compromisso nos filhos. E esquecerem-se, anularem-se completamente, não é? E portanto, viver e sobreviver, aprender a sobreviver a uma toxicidade relacional diária, não é? Que é marcada muitas vezes por estes padrões de consumo, de negligência, de agressividade, de instabilidade, de vergonha, de inversão de papéis, e ao longo dos anos esta sucessão de acontecimentos dolorosos muitas vezes faz sentir as pessoas muito impotentes, não é? Perante as dificuldades que a escalada da própria doença aditiva, aqui considerá-la como uma doença importante, se coloca, não é? E depois também temos o outro lado, não é? A vivência da codependência, não é? Muitas vezes estas narrativas em que as descrições do que vivem se encontram
paralisadas, imobilizadas numa construção rígida. Não há uma diferenciação também entre o sistema familiar. A vivência o álcool é aquela nuvem que cobre toda a família. E portanto, e o que é que acontece? Estavas a falar do vazio, isso vê-se muito na consulta, tiramos o álcool e agora esta mulher ou este pai ou este filho precisa de voltar à família, não é? Ele estava fora da família com o álcool, por exemplo, pensando num homem. Aliás, a doença aditiva é mais frequente nos homens do que as mulheres, em termos de percentagem, não é? Atinge mais os homens do que as mulheres, apesar dos números estarem até a mudar, o que é uma preocupação muito, muito grave e crescida. Mas, por exemplo, acontece que a mulher habituou-se a pagar as contas, a ser encarregada de educação, os filhos a tomarem conta das finanças em companhia com a mãe. De repente há novos casais que se formam e deixaram este senhor que estava numa relação amorosa com o álcool. Muitas vezes eles falam assim: não, tu divorciaste há muito tempo, tua relação amorosa, tu estás com o amante, ou estás com a amante. As pessoas têm esta linguagem nas consultas. Agora que me divorciei, quero entrar, mas vou entrar para que lugar? Será que o filho me vai deixar entrar? Será que o filho vai deixar de querer ser o pai de todos e da família e deixar de ser o companheiro da mãe para as questões do dia-a-dia, em que às vezes até ajudou a cuidar dos filhos mais pequenos? Então nós vamos ter que trabalhar com todos. Todos vão ter que fazer um processo de mudança. Renunciar lugares, renunciar movimentos, não é? E isso implica, de facto, uma grande disponibilidade para os familiares e para podermos falar disto abertamente, com tranquilidade, porque muitas vezes o pedido da família é: mudem-me este familiar, porque nós não temos nada que mudar. Ele é que tem o problema, lá está o foco no problema. Como é que tem sido a experiência com famílias? Vocês fazem grupos? Nós fazemos, sim. Nós temos, a unidade de oncologia tem imensa experiência em diferentes níveis da sua resposta terapêutica. Nós temos vários níveis de resposta, desde o ambulatório clássico, que são as consultas de ambulatório, ao ambulatório intensivo, onde existe a funcionar um programa de prevenção de recaída, que eu tive na origem, na criação com uma colega, a doutora Rita Lambaz, e que ela agora mantém, mas que foram 10 anos de trabalho conjunto com ela, em que precisamente o nosso objetivo foi incluir a família. Portanto é um programa que, para além do trabalho de prevenção de recaída com os próprios, engloba a família, mas engloba a família precisamente como utentes do programa. E isto começa logo na entrevista de acolhimento. Qual é o seu projeto terapêutico? Como assim? Eu estou aqui para ajudar o António. Não, então não vai poder entrar no grupo. Este grupo é para ajudar todos, cada um tem que ter o seu projeto. E como muitas vezes... É um processo de implicação, não é? Todos estão implicados. Exatamente, porque todos estão em sofrimento e numa toxicidade enorme, não é? Coisas que nós muitas vezes assistimos no grupo era, por exemplo, isso também muitas vezes acontece nas minhas consultas, é chegar o marido, a mulher e os filhos, e o filho mais pequenino senta-se ao colo do filho mais velho, quando eu pus cadeiras para todos. A dificuldade de cada um estar na sua cadeira é logo uma observação clínica importantíssima, né? Convidar a usar esse lugar. Esta cadeira é tua, eu estou a contar contigo na tua cadeira. E isto às vezes é assim uma coisa tipo: como assim? Eu existo diferenciado do meu irmão, eu posso existir aqui, então eu também posso falar. E então como é que é estar aqui comigo na consulta? Como é que foi isto, vir aqui à unidade de oncologia com o pai? E muitas vezes ainda bem que estou cá porque é a primeira vez que eu vou poder falar disto. Ou então, estou muito feliz porque afinal há tratamento. E eu sempre achei que isto era uma doença que não tinha tratamento. Estou muito feliz porque o meu pai está a ter cuidados terapêuticos. Quando muitas vezes os pais acham que eles nem entendiam isto. Mas tu sabes que o pai está a se tratar. Ainda bem que estou aqui, porque já era eu ter ficado em casa, não é? É uma fantasia curiosa e persistente que paira nas famílias, não é? Completamente persistente. Que é achar que as crianças não entendem, não percebem, não escutam. Realmente é curioso como nós adultos não esquecemos da criança que fomos. Completamente. É um bom exercício. Como é que era quando tinha 5 anos? Sim. O que é que não se recorda de escutar nada, de ouvir,
de perceber. Exatamente. E a unidade, nós temos essa intervenção em todos os níveis de resposta, inclusivamente no internamento, que infelizmente ainda está fechado, espero que abra breve, onde há conferências de famílias, onde a família é chamada e trabalhamos também com os grupos de autoajuda que são sugeridos, onde também sugerimos os grupos de autoajuda da família, que são as famílias Al-Anon, pronto. É todo um tema que a unidade tem, não só porque se desenvolveu, o antigo diretor, o professor Domingos Neto, desenvolveu um modelo de estrutura em ambulatório, que é o tratamento combinado por etapas, que implica precisamente na mesma consulta ir vendo os diferentes elementos da família, estar um bocadinho com cada um, depois estar com todos e poder de algum modo criar um projeto que integre todos, como depois temos estes grupos que já envolvem a família, como depois fazemos as consultas multifamiliares, e isso é muito, muito importante, que é, há lugar para todos. Agora que eu estou bem, agora que eu já não recaio, agora que eu estou a mudar, cheguei a casa contente e a minha mulher acha que eu estou recaída. Então, muitas vezes os primeiros a recair até são os familiares e não o próprio. Porquê? Porque, de facto, há uma lembrança, há uma associação traumática. Sempre que o meu marido chegava completamente eufórico, estava com álcool. Ele hoje chegou eufórico, de certeza que bebeu. Construir isto implica, de facto, muita relação, muita abertura na consulta, espaço para que todos possam verbalizar. Ou, por exemplo, uma filha que diz: estou muito preocupada, eu acho que a minha mãe está a voltar aos consumos, ou o meu pai, e o que é que eu tenho que fazer? Como assim, o que é que tu tens que fazer? É a mãe ou o pai que tem que fazer. Porquê que achas que és tu que tens que fazer? Ah, mas sou eu que tenho que cuidar. E dá-se conta de como viveu com este peso e com esta inversão de papéis. E, portanto, trabalhar a patologia aditiva implica trabalhar com a família. Mais ainda no alcoolismo, porque isto viveu-se à porta fechada. Nas outras substâncias, os filhos muitas vezes ficam com os avós, não é? Ou são entregues, há uma vivência da sua relação com a substância na rua, não é? Fugidos, na festa. O álcool é funcional, não é? O álcool é legal. Eu chego a casa e bebo um whisky todos os dias porque é pelo stress do trabalho, não é? Qual é o problema aqui? Estava-te a ouvir. Mas depois no outro... Sim. Estava-te a ouvir e veio-me aquela imagem real que quando alguém usa muletas. Estás-me a ouvir, Patrícia? Agora houve aqui uma ligeira falha. Ok, estava-te a ouvir e estava a ver aquela imagem real quando alguém por algum motivo usa muletas. Deixar as muletas é um desconforto inicial. Sim, é? sim, isto é real. Isso é real, o que as famílias, cada um vai. E agora, como é que eu ando? Como é que Cada eu me um se posiciono? adaptou, exatamente, cada um aprendeu a Porque causa sobreviver. aquele incómodo, aquela insegurança, Exatamente. É. aquela necessidade Pensando, de exatamente, ajuste pensando momentâneo. completamente, e pensando assim numa família, exemplo, não é? O pai que viveu com o álcool era a sua muleta para lidar com uma série de coisas, a mulher que se ligou aos filhos e passou a ser a líder da casa, que nem acesso bancário tem o homem às suas contas, porque organizaram-se. Não, eu Claro, tive que ser assim, claro. porque senão o dinheiro todo ia ser gasto, eu tive que pegar em tudo. Como é que vamos fazer daqui para a frente? Como é que nos vamos voltar a reconectar uns com os outros? E como é que é dizerem-te que muitas vezes, não, eu prefiro o meu marido de volta, eu prefiro aquele que bebia. Como assim? Porque não dizia nada, não é? Estava anestesiado, não questionava, era mais alegre, era mais animado, e agora tirámos o álcool e veio a depressão e o meu marido está irreconhecível. Estou a dar assim exemplos genéricos que são, por isso é que é muito importante envolver a família. Há espaço para a consulta individual, para a psicoterapia individual, mas tem que haver no projeto terapêutico o espaço da intervenção familiar, que é uma vez por mês, 2 em 2 meses. Pode ser então sugerir ir para um grupo de prevenção de recaída que tem componente multifamiliar, pode ser frequentar durante o internamento todas as sessões familiares que são propostas, mas é uma experiência da Unidade de Alcoologia de Lisboa e é muito importante. E é muito importante passar essa mensagem, que há um caminho possível, que há projeto, que há a possibilidade de restaurar, de recuperar saúde, de restaurar vínculos ao mundo, não é? De
falavas há bocado em 3 coisas extremamente importantes que vão sendo restauradas, não é? Que é o mundo, o tempo, o corpo e a família. 3 não, 4. O mundo, o tempo, o corpo e a família. E o próprio corpo, não é? O próprio Esta corpo, não é? dimensão O do corpo corpo, do próprio, não é? sim, que é muito, aliás, que até falávamos no outro dia, quando depois de repente o corpo tem um adoecer somático que também está lá, não é? O que é isto, o meu corpo conseguir ter prazer para além desta combinação rápida e eficaz que é a neuroquímica. Não sei fazer isso, já não me lembro. Claro. Como assim? A vivência da sexualidade, que é muitas vezes impactada pela vivência da relação com as substâncias, não é? Como é que é possível voltar? Muitas vezes estes fantasmas que até é difícil de falarem connosco, que é, bem, eu sem álcool não vou conseguir estar numa relação íntima com a minha mulher, ou ao contrário. Como assim? Vamos ter que trabalhar isto, vai demorar tempo, não ficamos logo normais, entre aspas, não é? É preciso uma nova conexão consigo próprio, com o seu corpo, com a sua E relação. passarem a estar novamente os dois. E Os depois dois na isso, relação e não 3. e não 3. E não. E isso surge muito espontaneamente nas nossas conversas, não é? Nós estamos quase a terminar, mas ainda temos aqui alguns minutos. Desta vez vamos conseguir fazer a despedida Que bom, de que uma bom. de uma forma mais pacífica. Muito bem. Mas estava aqui a escutar, estava aqui a pensar como prevenir, se calhar mais do que prevenir, como promover a saúde. A prevenção já vai no sentido da doença, a promoção vai mais no sentido da saúde. Tendo em conta esta tua experiência, tendo em conta a realidade que falámos no encontro anterior, a realidade portuguesa, os desafios que existem, como é que tu vês esta dimensão, quer da promoção da saúde, quer da prevenção? Olha, isto faz-me lembrar um estudo e uma experiência que uma colega partilhou uma vez connosco no Brasil, que tinha a ver com uma região do Brasil em que uma certa comunidade não tinha problemas de álcool entre a população nem nos seus jovens. E fomos tentar perceber porquê. E então o que é que acontecia? Acontecia que a introdução e a relação com a substância era completamente mediada pelos adultos e era de algum modo vivida com rituais próprios. Portanto, era uma região também produtora de vinho e, portanto, tinham coisas como à mesa o vinho era para os adultos e havia o suco, que é aquilo que os brasileiros usam, o suco de uva, que era o sumo para as crianças. E isto era completamente vivido por todos, respeitado por todos, e depois havia os rituais iniciáticos, não é? Dos 18, 20, em que era permitido aos jovens passar a ter uma relação com a substância, passando para o mundo dos adultos. Portanto, havia toda uma experiência humana, da relação humana, da relação destas famílias, que estava em linha de conta precisamente com a saúde, não é? E portanto, percebiam os limites e respeitavam os limites. exatamente, isso era partilhado por todos, Porque conheciam. Porque conheciam e porque era falado à mesa, sabia-se o que era Fazia uma coisa parte e o da que era cultura. outra, exatamente, e portanto a prevenção, aliás, a prevenção, o tratamento, a redução de danos, qualquer intervenção, mas precisa da relação, não é? Precisamos da relação, é a relação humana que previne, que trata, que cuida, e é no coração da nossa vida que está a relação humana, e é a relação humana que nos pode prevenir, não é? Se eu sou amada e gostada e tenho um projeto de vida e sei que estou apoiada, provavelmente eu vou proteger-me, vou saber lidar com o risco e dar um significado, ter um comportamento de risco, mas ao mesmo tempo traduzir o significado e pôr-me em segurança, porque eu tenho valor, eu sou amada, eu tenho um projeto, eu sou reconhecido nesta família. Quando eu chego
e estou sozinho, à deriva, fazer ou não fazer é igual, não tenho nenhuma responsabilidade com ninguém, porque ninguém se interessou por mim, a prevenção já falhou, porque a relação não esteve lá, não é? E, portanto, de algum modo, eu acho que é a relação que está na base de todas as intervenções, quer seja do ponto de vista preventivo, e muitas vezes e o trabalho da prevenção tem muito a ver com isto, não é? Com o desenvolvimento de competências pessoais, de saber lidar não é? Consigo e com as suas emoções, poder ter toda esta representação, não é? Que possa prevenir uma entrada precoce na relação com os consumos, depois, não é? E estas famílias brasileiras, vindas brasileiras, mas que tinham na sua gênese as raízes italianas, portanto eu acho que isso também nos toca muito, não é? Sabiam fazer isto muito melhor do que nós. Era claro como é que faziam. Então, para terminar, deixaste aqui uma mensagem extremamente positiva. O foco está na relação que previne, que trata, que cuida, que ajuda a dar significado. E não deixo de reforçar algo que é extremamente importante, que foi num problema tão grave como este, e que nos desafia tanto, tu teres falado de amor incondicional, quando o amor ainda parece um tabu. E falarmos de amor nesta relação de cuidado, mas realmente é isso, e acho que agradeço-te imenso o teu testemunho. Percebeu-se bem o empenho, o entusiasmo e a dedicação que tens nesta área, e acho que fica aqui um bom testemunho para quem nos estiver a ouvir e a ver, poder ficar com outra noção. Muito obrigado, Patrícia. Um abraço. Obrigada eu. E até Foi um breve. gosto. Até breve. Até breve. E boa sorte para as tuas conversas, que são maravilhosas. São conversáveis, não é? Continuar. Até breve. Um abraço. Até breve, Vítor. Obrigada.